já escreveu aproximadamente 40 livros e mais de 150 artigos em revistas da área de filosofia. Do mundo. Então, nós agradecemos a presença do Dr. Craig e eu acredito que será uma tarde de discussão interessante que vai contribuir com a discussão na academia. Então, eu passo agora a palavra para o Dr. Craig. Well, good afternoon. Boa tarde. It's a delight to kick off this 10-day speaking trip to Brazil here at the Federal University. É um privilégio, uma alegria começar esses 10 dias de palestras pelo Brasil aqui na Universidade Federal da Paraíba. Thank you for coming. Obrigado por virem. The contemporary Western intellectual world, declares the noted philosopher Alvin Plantinga, is a battleground or arena in which races a battle for men's souls. O mundo intelectual contemporâneo no Ocidente, declara o célebre filósofo Alvin Plantinga, é uma arena ou um campo de batalha no qual graça a batalha pela alma humana. Three schools of thought struggle against one another in the competition to win the minds of thinking men and women. 3 escolas de pensamento lutam entre si na competição para conquistar a mente de homens e mulheres pensantes. Enlightenment naturalism, O naturalismo iluminista, postmodern anti-realism, o antirrealismo pós-moderno and theism, typically Christian theism. e o teísmo, tipicamente o teísmo cristão. It is in the field of philosophy that the decisive battles are taking place. É no campo da filosofia que as batalhas decisivas estão acontecendo. And the outcome of these contests will reverberate throughout the university and ultimately Western culture. E o desfecho dessas disputas haverá de reverberar através da universidade e, por fim, através da cultura ocidental. In recent decades, the battle lines have shifted dramatically. Nas últimas décadas, as linhas de combate elas sofreram uma mudança dramática. And I've been asked to talk this afternoon about the revolution that has transpired in Anglo-American philosophy over the last generation. E me foi pedido que eu abordasse nessa tarde a revolução que transpirou na filosofia anglo-americana nesta última geração. In order to understand where we are today, we need, first of all, to understand something of where we've been. Para nós entendermos onde nós nos encontramos hoje, nós precisamos primeiro compreender algo de onde estivemos anteriormente. In a recent retrospective, the eminent Princeton philosopher Paul Benacerraf describes what it was like doing philosophy at Princeton during the 1950s and 60s. O eminente filósofo de Princeton, Paul Benacerraf, descreve como a filosofia em Princeton era durante as décadas de 1950 a 1960. The overwhelmingly dominant mode of thinking was scientific naturalism. O modo esmagadoramente dominante na época de pensamento era o naturalismo científico. Physical science was taken to be the final and really only arbiter of truth. A ciência física era tida como única realidade final, árbitro da verdade. Metaphysics, that traditional branch of philosophy which deals with questions which lie beyond science, A metafísica, o tradicional ramo da filosofia que lida com as questões de realidade que se encontram além da ciência,
hence the name metaphysics, beyond science. Daí o nome metafísica, além da física. Metaphysics had been expelled from philosophy like an unclean leper. A metafísica tinha sido subjugada, tinha sido banida da filosofia como se fosse uma leprosa impura. The philosophy of science, says Benacerraf, was the queen of all the branches of philosophy, since it had the tools to address all the problems. A filosofia da ciência, afirma Benacerraf, era a rainha de todos os ramos de filosofia, já que ela possuía as ferramentas para abordar todos os problemas. Any problem that could not be addressed by science was simply dismissed as a pseudo-problem. Qualquer problema que não pudesse ser tratado pela ciência era simplesmente rejeitado como se fosse um pseudo-problema. If a question didn't have a scientific answer, then it wasn't a real question. Então, se uma pergunta não tivesse uma resposta científica, então não se tratava de uma pergunta real. It was just a pseudo-question masquerading as a real question. Era apenas uma pseudo-pergunta mascarando uma pergunta real. Indeed, part of the task of philosophy was to clean up the discipline from the mess that earlier generations had made of it by endlessly struggling with such pseudo-questions. Sem dúvida, a parte da tarefa da filosofia era ordenar a disciplina, livrando-a da bagunça que gerações anteriores haviam nela feito por tratarem de pseudo-perguntas indefinidamente. There was thus a certain self-conscious, crusading zeal with which philosophers carried out their task. Havia, portanto, um certo zelo exacerbado com o qual os filósofos desempenhavam as suas tarefas. The reformers, says Benacerraf, trumpeted the militant affirmation of the new faith, in which the fumbling confusions of our forerunners were to be replaced by the emerging science of philosophy. Os reformadores, diz Benacerraf, trombetearam a aprovação da nova fé, na qual as confusões atrapalhadas de nossos antecessores, ele está citando, deveriam ser substituídas pela emergente ciência da filosofia. This new enlightenment, says Benacerraf, would put the old metaphysical views and attitudes to rest and replace them with the new mode of doing philosophy. Esse novo entendimento, diz Benacerraf, ele sepultaria velhas atitudes e conceitos metafísicos, substituindo-os por uma nova forma de fazer filosofia. The book Language, Truth and Logic by the British philosopher A.J. Ayer served as a sort of manifesto for this movement. O livro Linguagem, Verdade e Lógica, escrito pelo filósofo britânico A.J. Ayer, serviu como uma espécie de manifesto do movimento. As Benacerraf puts it, it was not a great book, but it was a wonderful exponent of the spirit of the times. Como diz Benacerraf, não era um grande livro, mas era um ótimo expoente do espírito da época. The principal weapon employed by Ayer in his crusade against metaphysics was the vaunted verification principle of meaning. A arma principal utilizada por Ayer em sua campanha contra a metafísica foi o ostentado princípio de verificação de significado. According to this principle, which went through a number of revisions, in order to be meaningful, a sentence must be capable, in principle, of being empirically verified. De acordo com o tal princípio, que passou por uma série de revisões, uma frase para conter sentido deveria ser capaz, em princípio, de ser empiricamente verificada, autenticada. Since metaphysical statements were beyond the reach of empirical science, they could not be verified and were therefore dismissed
as meaningless combinations of words. Já que as afirmações metafísicas se encontravam além do alcance da ciência empírica, elas não podiam ser autenticadas, verificadas, portanto, foram descartadas como sendo uma combinação de palavras sem qualquer sentido. Ayer was very explicit about the theological implications of this verificationism. Ayer foi bastante explícito acerca das implicações teológicas desse verificacionismo. Since God is a metaphysical object, Ayer says, the possibility of religious knowledge is ruled out by our treatment of metaphysics. Já que Deus é um objeto metafísico, diz Ayer, a possibilidade de conhecimento religioso é excluída por nosso tratar da metafísica. Thus there can be no knowledge of God. Por isso não pode haver conhecimento de Deus, ele diz. Now, someone might say that we can offer evidence for God's existence. Mas alguém pode dizer que nós podemos oferecer evidência da existência de Deus. But Ayer will have none of it. Mas Ayer não aceita isso em hipótese alguma. If by the word God you mean a transcendent being, says Ayer, then the word God is a metaphysical term. Mas para Ayer, se a palavra Deus, se ele diz, se você pela palavra Deus entende um ser transcendente, então aí Deus é um termo metafísico e como tal não pode ser provável que Deus exista. And so it cannot be even probable that a God exists. Ou seja, não pode ser nem provável que Deus exista, enfatizando. He explains, to say that God exists is to make a metaphysical statement which cannot be either true or false. Ele explica, afirmar que Deus existe equivale a fazer uma elocução metafísica que não pode ser nem verdadeira nem falsa. And by the same criterion, no sentence which purports to describe the nature of a transcendent God can possess any literal significance. E pelo mesmo critério, nenhuma frase que parece descrever a natureza transcendente de Deus pode possuir qualquer importância real. Now, suppose some Christian says, but I know God through a personal relationship with Jesus Christ. You can't deny my personal experience. Mas suponhamos que um cristão diz, mas eu conheço a Deus através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você não tem como negar a minha experiência. Ayer is not impressed. Ayer não se deixaria impressionar por isso. He wouldn't think to deny that you have an experience, he says, any more than he would deny that someone has an experience of, say, seeing a yellow object. Ele nem pensaria em negar que você tem uma experiência, mais do que ele negaria que alguém possui uma experiência, digamos, ao ver um objeto amarelo. But, he says, whereas the sentence, there exists here a yellow-colored material thing expresses a genuine proposition which could be empirically verified. Mas ele afirma que enquanto a frase existe aqui uma coisa material de contorno amarela, ela expressa uma proposição genuína que pode ser empiricamente verificada. The sentence, there exists a transcendent God, has no literal significance. A frase existe um Deus transcendente não possui importância literal. Because it's not verifiable. Porque ela não é verificável, autenticável. Thus, the appeal to religious experience, says Ayer, is altogether fallacious. Por isso, o apelo religioso à experiência, diz Ayer, é inteiramente falacioso. Now, I hope that you grasp the significance of this view. Eu espero que você capte a significância desse entendimento. On this perspective, statements about God do not even have the dignity of being false. De acordo com ele, afirmações acerca de Deus sequer possuem a dignidade de serem falsas. They're just combinations of words which assert nothing. São combinações de palavras que nada declaram.
If you say to someone, God loves you and has a wonderful plan for your life, your utterance is devoid of factual content. Se você diz a alguém, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, a sua elocução carece de conteúdo factual. How sympathetic to theistic faculty and students would a university community dominated by such a philosophical outlook be? Quão solidária a um corpo docente e a alunos teístas, uma comunidade de universidade dominada por tal perspectiva filosófica haveria de ser. And it wasn't just metaphysical statements which were regarded as factually empty. E não foram apenas as afirmações metafísicas que foram tidas como realisticamente vazias. Ethical statements, statements about right and wrong, good and evil, were also declared meaningless. Declarações éticas acerca de certo e errado, bem e mal, também foram declaradas insignificantes. Why? Por quê? Because they can't be empirically verified. Porque elas não podem ser empiricamente verificadas. Such confirmadas. statements are simply emotional expressions of the user's feelings. Tais expressões são meras expressões emotivas de quem as proferiu. Ayer says, if I say stealing money is wrong, I produce a statement which has no factual meaning. Ayer diz que se eu digo que roubar dinheiro é errado, eu gero uma frase destituída de significado factual. It is as if I had written, stealing money. É como se eu dissesse roubar dinheiro. It's clear that there is nothing here which can be true or false. É claro que o que foi dito aqui não tem nada de verdade ou falsidade. So, Ayer concludes that value judgments have no objective validity whatsoever. Por isso ele conclui que os juízos de valor não possuem qualquer validade objetiva. The same goes for aesthetic statements concerning beauty and ugliness. O mesmo acontece com afirmações estéticas relativas à beleza, à feiura. According to Ayer, such aesthetic words as beautiful and hideous are employed not to make statements of fact, but simply to express certain feelings. De acordo com Ayer, palavras sobre estética como linda e horrível são empregadas, quando elas são empregadas, elas não são empregadas para afirmar fatos, mas simplesmente para expressar certos sentimentos. It's sobering to think that this was the sort of thinking that dominated the departments of philosophy at British and American universities during the last century into the 1960s. Dá o que pensar que esse tipo de pensamento dominou os departamentos de filosofia de universidades britânicas e norte-americanas durante o século passado até os anos 60. And it was not without its impact on religious life. E não foi sem impacto sobre a vida religiosa. Under the pressure of verificationism, some theologians began to advocate emotivist theories of theological language. Sobre a pressão do verificacionismo, alguns teólogos começaram a defender teorias emotivistas com linguagem teológica. On their view, theological statements are not statements of fact at all, but merely express the user's emotions and attitudes. Na visão deles, afirmações teológicas não eram afirmações de fatos, mas simplesmente expressavam as atitudes e emoções de quem as utilizava. For example, the sentence, God created the world, doesn't purport to make any factual statement at all. Por exemplo, a frase Deus criou o mundo não visa declarar um fato. It's merely a way of expressing, say, one's awe at the grandeur and the beauty of the universe. Mas é meramente uma forma de expressar, digamos, a admiração, o assombro de alguém diante da grandeza do universo.
The low point undoubtedly came with the so-called death of God theology in the mid-1960s. O ponto crítico foi atingido com a chamada teologia da morte de Deus em meados dos anos 60. Which is the only theological school of thought, by the way, that ever originated on American soil. Que, aliás, é a única escola de pensamento teológico a surgir em solo norte-americano. On April 8, 1966, a dramatic red on black cover of Time magazine asked the question, "Is God dead?" No dia 8 de abril de 1966, uma inusitada capa vermelha e preta da revista Time perguntou: Deus está morto? And the article described the movement then current among American theologians to proclaim the death of God. E o artigo descreveu o movimento à época corrente entre os teólogos norte-americanos de proclamar a morte de Deus. Today, that movement has almost entirely disappeared. Hoje, esse movimento quase desapareceu por completo. What happened? O que houve? Well, what happened is a remarkable story. O que aconteceu é uma história extraordinária. Philosophers exposed an incoherence which lay at the very heart of the prevailing philosophy of scientific naturalism. Os filósofos expuseram a incoerência existente no cerne da filosofia prevalecente chamada naturalismo científico. They began to realize that the verification principle would not only force us to dismiss theological statements as meaningless, but also a great many scientific statements. Esses filósofos começaram a perceber que o princípio da verificação não apenas nos forçaria a descartar enunciados teológicos como sem sentido, mas também boa parte dos anunciados científicos. So that the principle undermined the sacred cow of science, at whose altar they knelt. De forma que o princípio minava, digamos, a vaca sagrada da ciência, perante cujo altar todos se curvavam. Contemporary physics is filled with metaphysical statements which cannot be empirically verified. A física contemporânea está abarrotada de enunciados metafísicos que não podem ser empiricamente verificados. As the eminent philosopher of science, Bas van Fraassen, nicely puts it, do the concepts of the Trinity and the soul baffle you? Como coloca sabiamente o eminente filósofo da ciência Bas van Fraassen, os conceitos da trindade e da alma lhe desconcertam. They pale beside the unimaginable otherness of closed space-times, event horizons, EPR correlations, and bootstrap models. Eles empalidecem diante da inimaginável alteridade de espaço-tempo fechado, horizonte de eventos, correlações de EPR, modelos de bootstrap. If the ship of scientific naturalism was not to be scuttled, verificationism had to be cut loose. Se o barco do naturalismo científico não fosse afundado, o verificacionismo, me perdoem a expressão, soltaria a franga. But even more fundamentally, it was also realized that the verification principle is self-refuting. Mas indo mais fundo, percebeu-se que o princípio da verificação se autorrefuta. Simply ask yourself, is the sentence a meaningful sentence must be capable in principle of being empirically verified, itself capable of being empirically verified? Pergunte-se simplesmente se a frase, uma frase relevante precisa ser capaz, em princípio, de ser empiricamente verificada. Essa frase é passível de ser empiricamente verificada? Obviously not. No amount of empirical evidence could serve to verify its truth. Obviamente que não. Não
haveria montante de evidência empírica capaz de verificar a sua veracidade. The verification principle is, therefore, by its own lights, a meaningless combination of words, which need not detain us. Então, o princípio da verificação, portanto, por sua própria orientação, é uma combinação sem sentido de palavras que não precisa nos deter. Or at best an arbitrary definition, which we are at liberty to reject. Ou, na melhor das hipóteses, é uma definição arbitrária que somos inteiramente livres para rejeitar. Therefore, the verification principle and the theory of meaning it supported has been almost universally abandoned by philosophers. Por isso, o princípio da verificação e a teoria de sentido por ela sustentada foi quase que universalmente abandonado pelos filósofos. Undoubtedly, the most important philosophical event of the 20th century was the collapse of the verificationism that lay at the heart of scientific naturalism. Indubitavelmente, o evento filosófico mais importante do século XX foi o colapso do verificacionismo que residia no coração do naturalismo científico. Now, one result of this collapse has been the rise of postmodernism. Resultado desse colapso foi o surgimento do pós-modernismo. Scientific naturalism, originating in the Enlightenment, is characteristic of so-called modernity, or the modern age, which is dominated by science and technology. O naturalismo científico, que se originou no iluminismo, é característico da chamada modernidade, ou era moderna, que é dominada pela ciência e pela tecnologia. The collapse of verificationism brought with it a sort of disillusionment with the whole Enlightenment project of scientific naturalism. O colapso do verificacionismo trouxe consigo uma espécie de desilusão com todo o projeto do iluminismo chamado naturalismo científico. Now, this might seem at first blush a welcome development for Christian theists who were weary of attacks by Enlightenment naturalists. Num primeiro momento, isso pareceu um elemento de boas-vindas aos teístas cristãos que estavam cansados dos ataques dos naturalistas do iluminismo. But in this case, the cure is worse than the disease. Mas nesse caso, a emenda foi pior que o soneto. For postmodernists, despair of ever finding objective truth and knowledge. Pois os modernistas ou pós-modernistas, eles se inclinaram à desesperança de um dia encontrar verdade objetiva. After all, if science, man's greatest intellectual achievement, cannot do so, then what hope is there? Afinal, se a ciência, a maior realização humana, foi incapaz disso, que esperança nos resta, eles diriam. Hence, postmodernists have tended to deny that there are universal standards of logic, rationality, and truth. Por conseguinte, os pós-modernistas se inclinaram a negar a existência de padrões universais de lógica, de racionalidade e de verdade. This claim is obviously incompatible with the Christian idea of God. E tal alegação é, obviamente, incompatível com o conceito cristão de Deus. For as the creator and sustainer of all things, God is an objectively existing reality. Que, como criador e sustentador de todas as coisas, é uma realidade objetivamente existente. And as an omniscient being, God has a privileged perspective on the world, grasping it as it is in the unity of his intellect. E como ser onisciente, ele possui uma pesquisa privilegiada como sustentador de todas as coisas do mundo, compreendendo na unidade do seu intelecto. There is thus a unity and objectivity to truth which is incompatible with postmodernism. Então existe, portanto, uma objetividade quanto à verdade que é incompatível com o pós-modernismo. Postmodernism is therefore no more friendly to Christian truth claims than is Enlightenment naturalism.
Então, o pós-modernismo não é mais amistoso às alegações de verdade que o naturalismo iluminista. Christianity is reduced to but one voice in a cacophony of competing voices, none of which is objectively true. Então, o cristianismo encontra-se reduzido a uma única voz na cacofonia de alegações concorrentes, nenhuma das quais sendo objetivamente verdade. Enlightenment naturalism is, however, so deeply embedded in Western intellectual life that anti-rationalistic currents like Romanticism and postmodernism are doomed, I think, to be mere passing fashions. O naturalismo iluminista, entretanto, encontra-se tão encravado na vida intelectual do Ocidente que correntes antirracionalistas como o romantismo e o pós-modernismo estão condenados, penso eu, a meras modas passageiras. After all, nobody adopts a postmodernist understanding of literary texts when reading the label on a bottle of aspirin or on a box of rat poison. Afinal, ninguém adota a concepção pós-moderna de textos literários ao ler o rótulo numa caixa de aspirina ou uma caixa de veneno de rato. If you got a headache, you better believe that texts have objective meaning. Se você está com dor de cabeça, é melhor que você creia que o texto tem significado objetivo. Clearly, we avoid or ignore the objective meaning of such texts only at peril to our very lives. Se nós ignorarmos a objetividade de sentido de tais textos, isso vai colocar nossa vida em perigo. In the end, people turn out to be subjectivists only about ethics and religion, not about matters provable by science. No fim das contas, as pessoas se tornam subjetivistas apenas em questões éticas e religiosas, não em questões prováveis pela ciência. But that's not postmodernism. Mas isso não é pós-modernismo. That's nothing else but classic Enlightenment naturalism. Nada mais é do que o clássico naturalismo do iluminismo. It's the old modernism in a fashionable new guise. É o velho modernismo com roupagem estilosa. I can't help but suspect that postmodernism is just verificationism in fancy new masquerade. Não há como evitar suspeitar que o pós-modernismo não passe de verificacionismo num sofisticado disfarce. Underneath the costume, it's the same old subjectivism and relativism that were characteristic of modernity's view of religion and ethics. Debaixo da roupagem encontram-se os mesmos e antigos subjetivismo e relativismo característicos do conceito de religião e ética da modernidade. Fortunately, postmodernism is not the only result of the collapse of verificationism. Felizmente, o pós-modernismo não é apenas resultante do colapso do verificacionismo. Indeed, in Anglo-American philosophy, postmodernism is really a rather marginal movement, being ensconced at our universities, principally in departments of English. Anglo-americana, o pós-modernismo é, na verdade, um movimento um tanto marginal, estando oculto em nossas universidades, em especial nos departamentos de língua, de inglês, de literatura e de educação, e não nos departamentos de filosofia. Most philosophers preferred to retain scientific naturalism while abandoning the verification principle. A maioria dos filósofos preferiu reter o naturalismo científico enquanto abandonaram o verificacionismo. But there was a philosophical price to be paid for abandoning the verification principle. Mas houve um custo filosófico no abandonar do princípio da verificação. Since verificationism had been the principal means of barring the door to metaphysics, já que o verificacionismo havia sido o principal meio de se barrar a entrada à metafísica,
The jettisoning of verificationism meant that there was no longer anybody at the door to prevent this dreaded and unwelcome visitor from making a reappearance. O alijamento do verificacionismo implicou que não houvesse alguém à porta para impedir que esse temível e indesejado visitante fizesse uma reaparição. So the demise of verificationism has been accompanied by a resurgence of metaphysics in Anglo-American philosophy. Então, o falecimento do verificacionismo se fez acompanhar do ressurgimento da metafísica na filosofia anglo-americana. Along with all the other traditional questions of philosophy which had been suppressed by verificationism. Junto com isso na filosofia anglo-americana, junto com outras questões tradicionais da filosofia que haviam sido suprimidas pelo verificacionismo. Along with this resurgence of metaphysics has come something new and altogether unanticipated. E acompanhando esse ressurgimento, veio algo novo e inteiramente inesperado, o surgimento de uma nova disciplina. The birth of a new discipline, philosophy of religion, and a renaissance of Christian philosophy. Então, o nascimento, o surgimento de uma nova disciplina, a filosofia da religião e um renascimento da filosofia cristã. Since the late 1960s, Christian philosophers have been coming out of the closet and defending the truth of the Christian worldview with philosophically sophisticated arguments in the finest scholarly journals and professional societies. Desde o final dos anos 60, portanto, os filósofos cristãos têm como que saído do armário e defendido a verdade da cosmovisão cristã com argumentos filosoficamente sofisticados nas mais requintadas publicações e sociedades profissionais. At the same time that the theologians were writing God's obituary, a new generation of philosophers was rediscovering his vitality. Ao mesmo tempo que teólogos compunham o obituário de Deus, uma nova geração de filósofos redescobria a vitalidade de Deus. And the face of Anglo-American philosophy has been transformed as a result. E como resultado disso, a face da filosofia anglo-americana foi transformada. Just a few years after its Death of God issue, Time magazine ran a similar cover story. Alguns poucos anos após a sua publicação sobre a morte de Deus, a revista Time publicou uma nova história de capa. Only this time the question read, "Is God coming back to life?" Dessa vez com o título, Deus está voltando à vida? That's how it must have seemed to those theological morticians of the 1960s. É assim que a coisa deve ter soado para aqueles agentes funerários teológicos dos anos 60. During the 1970s, interest in philosophy of religion continued to grow. Durante os anos 70, o interesse pela filosofia da religião continuou crescendo. And in 1980, Time found itself running another major story entitled Modernizing the Case for God. E em 1980, a revista Time se viu publicando uma nova reportagem principal chamada Modernizando a Defesa de Deus. This article described the movement among contemporary philosophers to refurbish the traditional arguments for God's existence. Onde se descreveu um movimento entre filósofos contemporâneos para renovar os argumentos tradicionais acerca da existência de Deus. Time marveled, and I quote, A Time mostrou surpresa, e aqui eu estou citando o artigo. "In a quiet revolution in thought and argument that hardly anybody could have foreseen only 2 decades ago, God is making a comeback." Numa silenciosa revolução de pensamento e argumentação que quase ninguém poderia ter previsto há 2 décadas, Deus está de volta. Most intriguingly, this is happening not among theologians
or ordinary believers, but in the crisp intellectual circles of academic philosophers. E, curiosamente, isso está acontecendo não entre teólogos e crentes comuns, mas na franqueza dos círculos intelectuais de filósofos acadêmicos, where the consensus had long banished the Almighty from fruitful discourse. onde o consenso havia muito banido o Todo-Poderoso do discurso proveitoso. According to the article, the noted American philosopher Roderick Chisholm believed that the reason that atheism was so influential a generation ago is that the brightest philosophers were atheists. E de acordo com um artigo, o conhecido filósofo norte-americano Roderick Chisholm mostrou que crer que o motivo do ateísmo ser tão influente na última geração é que os filósofos mais brilhantes eram ateus. But now he says many of the brightest philosophers are theists. Mas agora ele diz que muitos dos filósofos mais brilhantes são teístas. And they are using a tough-minded intellectualism in defense of that belief that was formerly lacking on their side of the debate. E eles estão utilizando um intelectualismo obstinado na defesa dessa crença que no passado careceu disso desse lado do debate. Today, philosophy of religion flourishes in young journals, such as the International Journal for Philosophy of Religion. Hoje a filosofia da religião floresce nos novos periódicos como o Diário Internacional da Filosofia da Religião, Religious Studies, Estudos Religiosos, Sophia, Sofia, Faith and Philosophy, Fé e Filosofia, Philosophia Christi, Filosofia Christi, American Catholic Philosophical Quarterly, periódico norte-americano católico de filosofia, and other journals devoted to this discipline, not to mention the standard non-specialist journals. E outros periódicos dedicados à disciplina, sem mencionar os demais periódicos não especializados. Professional societies, such as the Society of Christian Philosophers, Sociedades profissionais tais como a Sociedade de Filósofos Cristãos, the Evangelical Philosophical Society, a Sociedade Filosófica Evangélica, the American Catholic Philosophical Society, a Sociedade Norte-Americana Católica de Filosofia, not to mention other smaller groups, number thousands of members. sem citar outros grupos menores, contando com milhares de membros. Publishing in philosophy of religion is booming, as is evident from the abundance of available textbooks in As the field. publicações de filosofia da religião prosperam rapidamente, conforme fica evidenciado pelos livros à disposição no campo. This is also testimony to the seemingly insatiable interest among students for courses on this subject. O que também testemunha a favor do aparente interesse insaciável entre alunos nos cursos desse assunto. Frankly, there's money to be made in publishing philosophy of religion. Sendo bem franco, o campo de publicação de filosofia da religião dará dinheiro. Did you know that Oxford University Press is now publishing popular level books on Christian apologetics? Vocês sabiam, por exemplo, que a Oxford University Press está no momento publicando livros populares de apologética cristã? For example, Stackhouse's book Humble Apologetics. Por exemplo, Apologética Simplica, simples, de Stackhouse. Baggett and Walls, Good God. Bom Deus, dos autores Beckett e Walls. And my debate with the Dartmouth philosophy professor Walter Sinnott Armstrong, which was released by OUP as God, a debate between a Christian and an atheist. E o meu debate com Walter Sinnott Armstrong, professor de filosofia de Dartmouth, publicado pela Oxford University Press sob o título de Deus, debate entre um cristão e um ateu. Now, to give you some feel for the impact of this revolution in Anglo-American philosophy, I want to quote at some length from an article by Quentin Smith, which appeared in the fall of 2001 in the secularist journal Philo.
Para fazê-los sentir o impacto dessa revolução na filosofia anglo-americana, eu quero citar boa parte de um artigo de Quentin Smith, que surgiu no outono de 2001, no periódico secularista Philo, lamentando... Oh, yes, go ahead. Smith laments what he called the desecularization of academia that evolved in philosophy departments since the late 1960s. Philo lamenta, ou melhor dizendo, Smith lamenta o que ele chamou de a dessecularização da academia, que evoluiu em departamentos de filosofia desde o final dos anos 60. Smith, who is himself a prominent atheist philosopher, writes as follows. Smith, que é um proeminente filósofo ateu, declara o seguinte: By the second half of the 20th century, universities had become in the main secularized. Lá pela metade do século XX, a maioria das universidades haviam se tornado secularizadas. The standard position in each field assumed or involved arguments for a naturalist worldview. O padrão, a posição em cada campo assumiu ou incluiu argumentos em favor de uma cosmovisão naturalista. Departments of theology or religion aimed to understand the meaning and origins of religious writings, not to develop arguments against naturalism. Os departamentos de teologia ou religião procuravam compreender o significado e as origens dos escritos religiosos, não para desenvolver argumentos contra o naturalismo. Analytic philosophers treated theism as an anti-realist or non-cognitivist worldview. Os filósofos analíticos tratavam o teísmo como uma cosmovisão antirrealista, não cognitiva, requiring the reality not of a deity, but merely of emotive expressions or certain forms of life. Requerendo a realidade não de uma divindade, mas meramente de expressões emotivas ou certas formas de vida. This is not to say that none of the scholars in the various academic fields were realist theists in their private lives. Isso não equivale a dizer que nenhum dos estudiosos dos vários campos acadêmicos eram teístas realistas em sua vida privada. But realist theists, for the most part, excluded their theism from their publications and teaching, in large part because theism was mainly considered to have such a low epistemic status that it did not meet the standards of an academically respectable position to hold. Mas os teístas realistas, em sua maioria, eles excluíam o teísmo de suas publicações e ensino, especialmente porque o teísmo era, em grande parte, considerado de tão baixo status epistêmico que não atingiu os padrões de uma postura academicamente respeitável. The secularization of mainstream academia began to quickly unravel upon the publication of Plantinga's influential book, God and Other Minds, in 1967. A secularização da academia tradicional começou rapidamente a desfiar quando da publicação influente do livro de Plantinga, Deus e Outras Mentes, em 1967. It became apparent to the philosophical profession that this book displayed that realist theists were not outmatched by naturalists in terms of the most valued standards of analytic philosophy. Ficou claro para a profissão filosófica que esse livro exibia que os teístas realistas não eram suplantados pelos naturalistas em termos de padrões mais valorizados da filosofia analítica. Conceptual precision, a precisão conceitual, rigor of argumentation, o rigor da argumentação, technical erudition, a erudição técnica, and an in-depth defense of an original worldview. E a defesa em profundidade de uma cosmovisão original.
This book, followed 7 years later by Plantinga's even more impressive book, The Nature of Necessity. Esse livro, seguido 7 anos depois pelo ainda mais impressionante A Natureza da Necessidade de Plantinga, made it manifest that a realist theist was writing at the highest qualitative level of analytic philosophy. Deixou claro que um teísta realista escrevia no mais alto nível qualitativo de filosofia analítica. On the same playing field as Carnap, Russell, Moore, Grünbaum and other naturalists. Comparável a Carnap, Russell, Moore, Grünbaum e outros naturalistas. Naturalists passively watched as realist versions of theism, most influenced by Plantinga's writings, began to sweep through the philosophical community. Os naturalistas assistiam passivos à medida que versões de teísmo, a maioria influenciados pelos escritos de Plantinga, começaram a marcar presença na comunidade filosófica. Until today, perhaps 1/4 or 1/3 of philosophy professors are theists, with most being Orthodox Christians. Até o dia de hoje, em que 1/4 ou 1/3 dos professores de filosofia são teístas, na maioria cristãos ortodoxos. Although many theists do not work in the area of philosophy of religion, embora muitos teístas não atuem na área da religião, da teologia, da filosofia da religião, so many of them do work in this area that there are now over 5 philosophy journals devoted to theism or the philosophy of religion. Boa porção deles atua sim no campo, a ponto de hoje existirem 5 periódicos de filosofia dedicados ao teísmo ou à filosofia da religião. Theists in other fields tend to compartmentalize their theistic beliefs from their scholarly work. Teístas de outros campos tendem a compartimentar suas crenças teístas de sua obra erudita. They rarely assume and never argue for theism in their scholarly work. Dificilmente assumem e jamais argumentam a favor do teísmo em sua obra erudita. If they did, they would be committing academic suicide. Se o fizessem, estariam cometendo suicídio acadêmico. Or, more accurately, their articles would be quickly rejected. Ou quem sabe, mais precisamente, os seus artigos seriam rapidamente rejeitados. But in philosophy, it became almost overnight academically respectable to argue for theism. Mas em filosofia tornou-se quase da noite para o dia academicamente respeitável argumentar a favor do teísmo, making philosophy a favored field of entry for the most intelligent and talented theists entering academia today. Fazendo da filosofia o campo de entrada predileto dos teístas mais brilhantes e talentosos que adentram a academia hoje. A count would show that in Oxford University Press's catalog, there are 96 recently published books on the philosophy of religion. Pesquisa mostra que no catálogo da Oxford University Press há 96 livros publicados em filosofia da religião. By contrast, there are 28 books on the philosophy of language. Em contraste, há 28 livros em filosofia da linguagem. 23 on epistemology, including religious epistemology, such as Plantinga's warranted Christian belief. E em 23 livros em epistemologia, incluindo-se aqui a epistemologia religiosa, tal como o livro de Plantinga, Conhecimento e Graça Cristã. 14 on metaphysics. Há apenas 14 livros em metafísica. Smith conclui o seguinte: God is not dead in academia. Deus não está morto na academia. He returned to life in the late 1960s and is now alive and well in his last academic stronghold, philosophy departments. Ele voltou à vida ao final dos anos 60 e agora está vivo e ativo em sua última fortaleza acadêmica, os departamentos de filosofia.
This is the testimony of a prominent atheist philosopher to the change that has taken place before his eyes in Anglo-American philosophy. Este é o testemunho de uma pessoa, na pessoa de um proeminente filósofo ateu, em relação à mudança ocorrida perante os próprios olhos dele na filosofia anglo-americana. Now, I think Smith is exaggerating when he says 1/4 to 1/3 of American philosophers are theists. Eu creio que Smith está exagerando um pouco quando ele estima que 1/4 a 1/3 dos filósofos norte-americanos são hoje teístas. But what his estimates do reveal is the perceived impact of Christian philosophers upon this field. Mas o que a estimativa dele revela é o impacto notado dos filósofos cristãos sobre esse campo. As all committed revolutionaries know, a committed minority of activists can have an impact far out of proportion to their numbers. Como é do conhecimento de todos os revolucionários, uma minoria comprometida de ativistas pode causar um impacto bastante fora de proporção ao número que eles representam. The principal error that Smith makes is calling philosophy departments God's last stronghold at the university. O principal erro cometido por Smith nesse artigo é chamar os departamentos de filosofia de a última fortaleza de Deus na universidade. According to a recent Leiter report, the number of Christians among graduate students in philosophy is 50% higher than among current faculty, which suggests that the revolution will continue. De acordo com um recente relatório Leiter, o número de cristãos entre os alunos de pós-graduação em filosofia é 50% mais alto do que o atual corpo docente, o que sugere que a revolução haverá de continuar. But you may ask, what about the so-called new atheism exemplified by people like Richard Dawkins, Sam Harris, and Christopher Hitchens? Mas talvez você se pergunte acerca do chamado neo-ateísmo, exemplificado por Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens. Doesn't it herald a reversal of this trend? Será que ele não alardeia uma inversão dessa tendência? Not really. Nem tanto. As is evident from the authors that the new atheists interact with, or rather don't interact with, como fica evidente a partir dos autores com quem esses neo-ateístas interagem, ou melhor, com quem eles não interagem, the new atheism is in fact a pop cultural phenomenon lacking in intellectual muscle and blissfully ignorant of the revolution that has transpired in Anglo-American philosophy. O neo-ateísmo é, na realidade, um fenômeno cultural pop que parece muscularmente carecer de intelectualidade e mostra-se felizmente ignorante da revolução ocorrida na filosofia anglo-americana. It tends to reflect the verificationism of a bygone generation rather than the contemporary intellectual scene. Ele tende a refletir o verificacionismo de uma geração passada em lugar do cenário intelectual contemporâneo. Atheism, though perhaps still the dominant philosophy at the American university, is a philosophy in retreat. O ateísmo, quem sabe ainda dominante pelo ponto de vista da universidade norte-americana, é uma filosofia em retirada. As a result of the work of Christian philosophers, genuine advance has been made on important issues like the epistemic status of belief in God, the coherence of theism, and the problem of evil. Como resultado do trabalho de filósofos cristãos, um genuíno avanço foi feito em questões importantes como o status epistêmico da crença em Deus, a coerência do teísmo e o problema do mal.
As a result, questions which dominated earlier discussions have been resolved or have yielded to new questions. E como resultado disso, assuntos que anteriormente dominavam a conversa, ou eles foram resolvidos ou cederam espaços a novos assuntos. For example, the so-called presumption of atheism, which so dominated mid-20th century philosophy of religion. Por exemplo, a chamada presunção ateísta que dominou a filosofia da religião em meados do século XX. According to which atheism is a sort of default position. De acordo com a qual o ateísmo é uma espécie de posição padrão. The presumption of atheism is now a relic of the past. Hoje nada mais é do que uma relíquia do passado, essa premissa. Similarly, scarcely any philosopher today defends the so-called logical version of the problem of evil. Semelhantemente, é difícil hoje um filósofo defender a chamada versão lógica do problema do mal, which asserts that the suffering in the world and God's existence are logically incompatible. Que defende que alega que Deus e o sofrimento no mundo são logicamente incompatíveis. The discussion of the coherence of theism, which analyzes the traditional attributes ascribed to God, a discussão da coerência do teísmo, que analisa os principais atributos tradicionalmente atribuídos a Deus, imputados a Deus, such as necessity, eternity, omnipotence, omniscience, and omnipresence. Tais como necessidade, eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. This has been an especially fertile field of exploration. Isso se tornou campo muito fértil à exploração. Perhaps of special interest here for Brazilian philosophers is the rediscovery of the theory of divine middle knowledge by contemporary analytic philosophers of religion. Quem sabe de especial interesse a filósofos brasileiros seja o descobrimento da teoria do conhecimento médio divino pelos filósofos analíticos contemporâneos da religião. Formulated in the 16th century by Luís Molina, the brilliant Jesuit theologian of the University of Évora in Portugal, the theory of middle knowledge holds that God knows what any free agent he could create would freely do in any set of circumstances in which God might place him. Formulada por Luís Molina, do século XVI, o brilhante teólogo jesuíta da Universidade de Évora, em Portugal, a teoria do conhecimento médio sustenta que Deus sabe o que qualquer agente livre que ele poderia criar faria livremente em qualquer conjunto de circunstâncias em que Deus o colocasse. Largely forgotten, this theory was unwittingly reinvented by Alvin Plantinga in his book, The Nature of Necessity. Em boa parte esquecida, a teoria foi involuntariamente reinventada pelo livro A Natureza de Necessidade, de Alvin Plantinga, de 1974. Alfred Fredosso's brilliant translation and commentary on Part 4 of Molina's Concordia on Divine Foreknowledge in 1988 has sparked a lively, fruitful, and ongoing discussion of this remarkable theory. A brilhante tradução e comentário da parte 4 da Concórdia de Molina, da Divina Presciência, escrito por Alfred Fredosso em 1988, surgiu uma animada e frutífera e contínua discussão dessa notável teoria. Recently, a compilation of papers delivered at a conference at Victoria University in New Zealand was published by Oxford University Press under the title Molinism, the Contemporary Debate. Recentemente, uma compilação de trabalhos apresentados numa conferência na Victoria University, em Nova Zelândia, foi publicada pela Oxford University Press sob o título de Molinismo, um debate contemporâneo. The renaissance of Christian philosophy has not been merely defensive, however. O renascimento da filosofia cristã não tem sido meramente defensivo, entretanto.
Rather, it has also been accompanied by a resurgence of interest in natural theology. Ao contrário, também foi acompanhado por ressurgimento no interesse pela teologia natural. That branch of theology which seeks to prove God's existence apart from the resources of authoritative divine revelation. Ramo da teologia que procura provar a existência de Deus sem se utilizar dos recursos da revelação divina autorizada. All of the traditional arguments for God's existence, such as the cosmological, teleological, moral, and ontological arguments, not to mention creative new arguments, find intelligent and articulate defenders on the contemporary philosophical scene. Todos os argumentos tradicionais a favor da existência de Deus, como o cosmológico, o teleológico, o moral e o ontológico, sem mencionar argumentos novos e criativos, encontram defensores inteligentes e articulados no cenário filosófico contemporâneo. If you're interested in learning more about these arguments, you can find short videos about many of them on our homepage at ptreasonablefaith.org. Se você deseja encontrar vídeos sucintos de muitos desses argumentos, você pode entrar no nosso site, na nossa página, que é ptreasonablefaith.org, e ali você os encontrará. Now, of course, there are replies and counter-replies to all of these arguments, and no one imagines that a consensus will be reached. É claro que existem réplicas e tréplicas a todos esses argumentos e ninguém imagina que consenso será atingido. But theists welcome this debate. Mas os teístas dão boas-vindas a esse debate. For the very presence of the debate is itself a sign of how healthy and vibrant a theistic worldview is today. Porque a própria existência de debate é sinal de quão saudável e vibrante é a cosmovisão teísta hoje. The remarkable renaissance of Christian philosophy is now beginning to spill over into non-Anglophone countries such as Germany and China. O marcante renascimento da filosofia cristã agora começa a transbordar aos países não anglófonos, tais como Alemanha e China. I am told that it has not yet significantly affected Brazil. Tenho sido informado que ainda não impactou de forma marcante o Brasil. Indeed, I was rather surprised that on my last visit to Brazil, the philosophy faculty at the University of Sao Paulo actually refused me the opportunity to speak at that university because I was, quote unquote, too religious. Aliás, eu fui surpreendido na minha última vinda ao Brasil que a Faculdade de Filosofia da USP me negou a oportunidade de falar àquela universidade porque eu sou, aspas, muito religioso. Just this month, I was told that a philosophy professor here at the Federal University was complaining that I am part of an attempt to revive the outmoded and awful idea that God exists. Neste mês, me contaram que um professor aqui da Universidade Federal reclamou dizendo que eu faço parte de uma tentativa de reavivar o conceito ultrapassado e abominável de que Deus existe. These philosophers obviously have no idea, no inkling of the revolution that is coming. Tais filósofos, obviamente, não possuem qualquer noção da revolução que está a caminho. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Craig por essa brilhante e rica exposição. Nós vamos estar dando início à segunda parte da palestra. Antes eu vou trazer mais alguns avisos. Então vão já preparando as suas perguntas
Eu gostaria de avisar também que o pessoal que está acompanhando pela internet, nós já temos mais de 200 pessoas, que eles também vão ter a oportunidade de fazer perguntas. Então, você pode colocar a pergunta aí no link que você está acompanhando, que nós vamos também estar trazendo a sua pergunta aqui. Eu gostaria de informar que nós temos uma hashtag oficial da palestra, que é Dr. Dr. Craig, na UFPB. Então, que você possa tirar alguma foto ou fazer algum comentário, linkar com essa hashtag. Nós vamos estar fazendo alguns sorteios. Eu vou dar um pequeno intervalozinho, que é o tempo que o pessoal faz as perguntas, e vocês também. Então, a gente vai fazer o sorteio agora, tá? Então, nós temos aqui alguns livros que a Edições Vida Nova, através da Gospel Mix aqui em João Pessoa, nos ofereceu para sortear nesse evento. E eles também estão com uma promoção exclusiva para o pessoal que está aqui no evento também. Então, o primeiro livro que nós vamos sortear é esse livro aqui, que é A Razão da Nossa Fé, Deus, o Cristianismo e a Bíblia, respostas a perguntas difíceis sobre Deus, o Cristianismo e a Bíblia, do Dr. Craig, junto com o Joseph Gorham. Esse livro está por R$90, mas está com desconto para o pessoal que quiser comprar aqui no stand ali na frente. E esse vai ser o primeiro livro que nós vamos estar sorteando aqui, tá? Vocês devem estar recebendo um papelzinho com o número, não sei se todo mundo já recebeu. Não? Então, vai chegar em vocês, então vou esperar mais um pouquinho. Esse é um outro livro do Dr. Craig, que também está sendo vendido em promoção pelo pessoal da representante da Edições Vida Nova. Ele custa R$ 74, mas está por R$ 52,50 aqui no evento. Está lá na frente. Temos esse outro livro aqui, que é Filosofia e Cosmovisão Cristã, do Maryland e do Dr. Craig, que custa R$ 139,90, está por R$ 98. Eles estão vendendo com cartão também, se você quiser. E temos mais um aqui, que é esse aqui, que é Apologética para Questões Difíceis da Vida, que também está sendo vendido com desconto lá na frente. O pessoal já está aí com os papeizinhos. Não receberam ainda? Ok, então nós vamos dar início às perguntas. Antes disso, eu gostaria de comunicar mais uma vez que o Dr. Craig ele vai estar falando no Congresso da JUVEP, que começa hoje e vai até sábado. Então, ele vai ter 6 oportunidades, ele vai estar falando na parte da tarde e da noite. Então, se você quiser, você pode se inscrever no congresso e estar ouvindo um pouco mais do Dr. Craig. Sábado é de manhã e de tarde. Ok. Então, amanhã e sexta é tarde e noite, e no sábado vai ser manhã e tarde. Ok. Então, nós vamos começar com as perguntas. Nós temos aproximadamente 30 minutos, tá? Eu vou começar com algumas perguntas e depois, mais ou menos no meio, a gente tenta voltar ao sorteio, ou então no final, tá bom? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou pedir que você se dirija até aqui na frente. Eu vou levar o microfone para você, tá? Se mais alguém quiser, já pode ir formando uma pequena fila para ter a sua oportunidade de perguntar. I need your help understanding these questions. Sure. I'm going to stand a bit. I'm a little bit tired of sitting. Sure, go ahead. Dr. Craig, o senhor é um filósofo muito produtivo academicamente. Escreve muitos livros, viaja muito, e eu gostaria de saber um pouco da sua rotina de estudos. Nós vivemos num mundo cheio de distrações, WhatsApp, redes sociais, então como é que o senhor consegue ser tão produtivo? E também eu gostaria de saber um pouco da sua rotina de exercícios, já que o senhor tem uma deficiência como eu. Qual é essa última? Eu não peguei a última parte. Eu queria saber como é que ele cuida do corpo dele, né, questão do exercício. Difficulties. Yeah.
Thank you for a personal question. Obrigado por uma pergunta tão pessoal. I have a secret weapon, and it is my wife, Jan. Eu tenho uma arma secreta que é minha esposa Jan. She sees it as her calling in life to make me as effective as I can be. Ela sente como sendo chamado de vida dela me tornar tão eficaz quanto eu possa ser. And so she will often say, "Give me the grunt work. I'll do it so that you can devote yourself to these more E important é things." frequente ela dizer para mim, me dê todo o trabalho difícil que você não precisa fazer, que eu vou fazer para você estar livre. And she recently helped me to develop a schedule for the day. E recentemente ela me ajudou a desenvolver um horário para o meu dia. I said to her, "Honey, I feel like I'm losing it somehow. I can't study all day long like I used to. I'm tired and I can't think in the afternoon. What should I do?" Eu disse para ela, querida, eu sinto que eu não sou mais como eu era no passado, que eu consegui estudar um dia inteiro. Chega de tarde, eu me sinto cansado, eu não estou conseguindo dar conta. O que você sugere? And she said, "There's nothing wrong with you. You just need to rearrange your schedule." Ela disse, não tem nada de errado com você não, você só precisa rearrumar o seu horário. And so what we worked out is that I do my most difficult intellectual work in the morning between breakfast time and lunchtime. Então o que nós rearranjamos foi que eu faço o meu trabalho mais intelectualmente desafiador na parte da manhã, entre o café da manhã e o almoço. And then in the early afternoon, I'll do less demanding intellectual work, perhaps popular level work or proofreading or something of that sort. Então, na parte da tarde, depois do almoço, eu faço o trabalho menos desafiador intelectualmente. Por exemplo, ler um texto para ver se está correto ou responder a perguntas mais leves, digamos assim, questões mais leves. And then from 4 to 6, I'll do work that doesn't require any intellectual ability, like answer email. Então, das 4 às 6, eu faço o trabalho que não requer nenhuma habilidade intelectual, por exemplo, responder e-mails. And I have found that this helps me to be very productive. E eu descobri que essa forma de ser me ajudou a ser bem produtivo. In terms of the physical exercise, I do maintain a regular physical regimen of light weightlifting and aerobic activity to try to keep my body in reasonable condition. Em termos de exercício físico, eu mexo um pouco com halteres de forma bem leve e faço trabalho aeróbico também leve para me manter o melhor possível em forma. Craig, I had 2 questions for you. Peraí, você vai falar em português para todo mundo entender, eu falo inglês para ele. Eu tinha 2 questões para você. Você pode fazer as 2 ou é impossível? 2 questions? Yeah, if they're short. One at a time, right? Okay. Pode fazer as 2, mas faz uma por vez, por favor. O argumento moral em prol ou em defesa da fé cristã parece ser o mais frágil. Desculpa, repete, eu não ouvi. Tá. O argumento moral em prol ou em defesa da fé cristã parece ser o mais frágil. The moral argument seems to be the most fragile for the Christian faith. Mostrar o contrário, a ter como pano de fundo o multiculturalismo antropológico. Essa é uma das questões. That makes sense? I think I understand it. Okay. I think that the question concerns the second premise of the moral argument, which says that objective moral values and duties exist. Eu creio que isso diz respeito à segunda parte do argumento moral, que diz what does exist? You gotta go thing by thing here. I'm sorry? What is the second part? Can you repeat? The second premise is objective moral values. Valores and duties objetivos exist. morais and objective moral values And duties. E deveres existem. This is not to deny that there are also non-objective values.
Isso não quer negar que existam valores não objetivos, that differ from culture to culture. que diferem de cultura para cultura. Nor is it to deny that there are some cultures and societies which are morally evil. E também não é para negar que existem culturas nas sociedades que são moralmente malignas, mas Like National Socialist Germany, como a Alemanha Socialista Nacional, or apartheid South Africa, ou o apartheid da África do Sul, a sociedade comprometida com isso. But when you consider certain core values and events, I think you'll find great unanimity on these. Mas quando você olha para valores centrais, eu creio que você enxerga uma certa unanimidade nisso. For example, I've been told that even in cannibalistic societies, they think that it's true that you should love your neighbor as yourself. Eu fui informado, por exemplo, que mesmo em sociedades canibais, eles Another tribe as neighbors. mas acontece que ele não vê pessoas de outras tribos como próximos. And so there's a surface difference, Então existe uma diferença de superfície aqui no argumento, but deep agreement. mas existe uma concordância profunda. And so I would just encourage you to think about specific examples of moral evil or good and ask yourself the question, is this objective? And I think you'll come to the conclusion that E eu they só te desafiaria a olhar para essas questões que você está levantando e que você se perguntasse, isso aqui é moralmente objetivo, e à luz disso tudo, você chegasse às conclusões. Segunda. Como é possível demonstrar que o materialismo não abarca, não encobre a realidade no total? Que o Materialismo não encobre a realidade no total. Yeah. I think that the cosmological argument for the existence of God is a decisive refutation of materialism. Eu creio que o argumento cosmológico da existência de Deus é um material decisivo para a comprovação da existência de Deus. For the beginning of the universe is the beginning of all matter and energy. Que o início do universo é o início de toda a matéria, de toda a energia. Indeed, physical space and time themselves. Até mesmo espaço e tempo. So this completely rules out the idea of the ultimacy of materialism. Então isso acaba com a ideia de a supremacia da matéria, digamos There assim. must be a transcendent reality which brought the material spatio-temporal realm into existence, in my opinion. Tem que haver alguma coisa, alguma realidade que trouxe à existência a matéria, a dimensão tempo e espaço também. Thank you. Obrigado. Olá, Dr. Craig. Eu, como agnóstico, frequentemente me faço questões, né, a respeito da existência de Deus. E a minha questão é o seguinte: como é possível identificar, como é possível conhecer a identidade de Deus a partir do próprio argumento cosmológico que o senhor propõe? Ou seja, como é que você sabe que o Deus que você está provando a existência é o Deus cristão que você acredita? Oh, the cosmological argument does not claim to prove the existence of the Christian God. O argumento cosmológico ele não reivindica comprovar a existência do Deus cristão. Indeed, one of the strengths of this argument is its intersectarian appeal. Aliás, uma das forças desse argumento é a sua força intersectária. It has been propounded by Jews, Muslims, and Christians alike. Ele foi proposto por judeus, muçulmanos e cristãos. So, if you want to talk about whether the creator of the world is the God revealed by Jesus of Nazareth, Então, se você quiser argumentar que o Criador do mundo é revelado na pessoa de Jesus de Nazaré, I think you then need to look at Jesus aí eu creio que você vai ter que olhar para Jesus and ask who he was e perguntar quem ele era
And what do you make of his claims to be the true revelation of God the Father? E o que você faz com a crença dele de ser uma revelação direta e especial do Pai? And if you're persuaded, as I am, that Jesus made divine claims whereby he put himself in the place of God, E se você está convencido como eu de que Jesus fez afirmações que o colocam como Deus, and that God raised him from the dead in vindication of those allegedly blasphemous claims, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos dessas reivindicações alegadamente blasfemas, then you'll agree that the God who exists is the God of Israel revealed by Jesus. aí você vai acreditar que o Deus que existe é o Deus de Israel revelado por Jesus. Boa tarde, professor Craig. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o determinismo. O determinismo filosófico, o determinismo científico e o determinismo teológico. Oh, that's quite a mouthful. Você me deu uma sacola e tanto. I do not accept determinism of any sort. Eu não aceito determinismo de nenhuma espécie. I say this primarily on theological grounds. Eu afirmo isso primeiramente ou primordialmente em base teológica. Indeed, it's probably because of that I have not cared to specialize in the philosophy of mind or to look at arguments for and against determinism. Talvez por isso eu resolvi não me especializar em filosofia da mente, né, que trata principalmente do determinismo. I figure if we don't have any free will, then everything is meaningless anyway. Eu concluo que se nós não temos um livre-arbítrio, tudo se torna sem sentido. Because even then, my decision to believe in determinism or not is just determined. Porque aí a minha decisão de crer no determinismo ou não já vai estar determinada. So it's hard to see how determinism can be rationally affirmable. É difícil enxergar o determinismo como algo que possa ser afirmado. So I would say that I don't see any good arguments in favor of determinism. Ou seja, eu não vejo bons argumentos em favor do determinismo. And if you're interested in reading more about that, take a look at what my colleague J.P. Moreland has written in our book, Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Esse livro que você fez is it in Portuguese? Yes, it is available. No. Philosophical no, the big fat one. There it is. Se você está interessado em entrar mais fundo nisso, olhe para o que o meu colega Moreland escreveu nesse livro aqui, Filosofia e Cosmovisão Cristã, que ele entra nesse assunto. Yeah. J.P. wrote the chapters on the philosophy of mind, free will and determinism in that book, and I would commend them to you. Ele escreveu os capítulos sobre a filosofia da mente, livre-arbítrio, determinismo, então eu recomendo que você leia, que é material muito bom. Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas. Faz uma por vez, tá? Tá ok. A primeira é que alguns cientistas têm proposto que nós podemos estar vivendo num universo simulado. Como ele responderia isso? Como na Matrix. Yeah. I find it difficult to take these sorts of scenarios seriously. Eu tenho dificuldade de olhar para esse tipo de cenário, de proposição com seriedade. Any argument for the irreality of the external world would have to be based upon evidence of my senses from the external world.
toda argumentação a favor da irrealidade da existência do universo teria que se basear nos meus sentidos, naquilo que eu percebo desse sistema. And so such an argument undermines itself. Então, esse argumento, ele se automina, ele se derrota a partir daí. If I have no reason to trust my senses of the reality of the external world, se eu não tenho motivo para confiar nos meus sentimentos desse mundo exterior, no que eu sinto desse mundo exterior, que eu percebo, then I would have no basis for trusting any evidence in favor of these very theories that you então suggest. eu não teria qualquer motivo para crer nessas teses que você citou. So I don't think that these theories are any more serious than the old scenarios. What if you were a brain in a vat of chemicals wired up by a mad scientist to hallucinate that you're living in the external world? Então eu não creio nisso mais do que eu creria num cientista alucinado fazendo as suas experiências e de repente gerar um mundo que nós existimos. Segunda? A segunda pergunta é sobre a questão do deísmo e a vida pós-morte. Teria argumentos sem envolver Jesus Cristo para tentar demonstrar que nossa fé é válida? A segunda parte que eu estava traduzindo eu não peguei. Deísmo e pós-morte. Qual é a... Teria como demonstrar que o deísmo é falso e a pós-morte existe sem envolver deísmo. Sem envolver Jesus Cristo? Pela lógica? By logic. You could poderia try to show tentar that there mostrar are miracles que há milagres apart from those wrought by Jesus of Nazareth. Fora os feitos por Jesus Cristo de Nazaré. If you could show that, for example, Old Testament miracles occurred, se você pudesse provar, por exemplo, que os milagres do Antigo Testamento that aconteceram, would show that deism is false. isso mostraria que o deísmo é falso. Deism is the view that there is a creator and designer of the world, but he doesn't reveal himself in the world in any more particular, specific way. O deísmo é a crença de que Deus é o criador do mundo, mas ele não se revela a esse mundo que ele criou de uma forma clara, direta. And the best way to assess whether this view is true is to look at the world and see if God has revealed himself in the world in some special way. E a forma de você acessar isso é verificar se ao olhar para o mundo à sua volta, Deus se revelou de alguma forma especial nesse mundo, nessa criação. And since Jesus of Nazareth is the most striking example of someone who claimed to be the revelation of God in that way, I think that it is the most obvious place to look. E já que Jesus reivindicou ser a revelação mais direta de Deus neste mundo, eu creio que é nele para quem nós temos que voltar os olhos. Eu só queria informar que, por causa do tempo, a gente vai encerrar no pessoal que está aqui na frente, tá? Então, ninguém mais pode vir. E que o pessoal faça uma pergunta a cada, e se der tempo, a gente volta e pode perguntar mais, tá? Eu vou fazer uma das perguntas do pessoal da internet, que está acompanhando, é do Wesley Monteiro. A pergunta dele é: quais conselhos práticos podem ser dados aos filósofos cristãos brasileiros a fim de que estes possam chegar a um padrão de influência no pensamento secular aproximado daquele que há nos Estados Unidos hoje? Wow. All right, I would make a couple of practical suggestions. Eu daria algumas sugestões práticas. Number one is to become fluent in English. A primeira delas é torne-se fluente no inglês. And I say that not because of some sort of linguistic chauvinism. Eu não digo isso por causa de algum chauvinismo linguístico. But rather because the literary resources in English are just so huge compared to, say, Portuguese, that you need
to be able to read this literature. Porque os recursos existentes, recursos literários existentes no inglês, é tão grande em comparação, por exemplo, com os existentes em português, que você precisa poder acessá-los no inglês. So I make this same recommendation when I talk to European students. Learn English really fluently. Eu faço a mesma recomendação se eu estiver falando com alunos de algum país da Europa. Aprendam o inglês fluentemente. Secondly, I would say get a doctoral degree from a top secular university. Em segundo lugar, eu diria, adquira um doutorado de uma universidade secular de conceito. Even if you do your undergraduate work or master's degree work at a Christian institution, get your terminal degree from a top secular school. Mesmo que você realize seus estudos a nível de bacharelado, de mestrado numa instituição cristã, adquira o seu doutorado numa instituição secular de nome. And this will help to open doors of opportunity for you. E isso vai fazer com que as portas da oportunidade se abram para você. And the last piece of advice is perhaps a little odd. O último conselho é, quem sabe, um tanto estranho. But it is this. É o seguinte: seek the praise of God rather than men. Busque o louvor de Deus nisso, e não o louvor dos homens. Don't worry about what that question said about will I attain academic respectability. Não se preocupe do lado dessa pergunta que foi feita no sentido de será que eu vou chegar a ter essa respeitabilidade acadêmica que eu almejo atingir? That is a fool's bargain. Essa é uma busca de um tolo. Seek first of all to be faithful to God and His Word. Procure primeiramente ser fiel a Deus e a sua palavra. Do first-rate scholarly work. Efetue trabalho acadêmico, estudo acadêmico de primeira categoria. And then let the chips fall where they may. E permita que tudo se encaixe, os louvores se encaixem onde eles têm que se encaixar. If you achieve academic respectability, praise God. Se você atingir a respeitabilidade acadêmica, louvado seja Deus por isso. But if you don't, better to have been faithful to God and to have done His calling than to pursue the praise of men. E se você não atingir essa respeitabilidade acadêmica, melhor foi você ter buscado glorificar a Deus do que atingir uma coisa que é muito importante para os homens. Vou fazer só mais uma pergunta e já encerro aqui a parte do pessoal da internet. Do Vitor Mesquita, ele pergunta: como combater a acusação comum de que a teologia natural está longe da ortodoxia? How to combat the accusation that natural theology is far from orthodoxy? That's a strange question. Pergunta estranha. Well, two things come to mind. Duas coisas me vêm à mente. First, I think that the Bible endorses natural theology. Primeiro, que eu acho que a Bíblia endossa a teologia natural. You'll recall that natural theology is providing evidence for the existence of God without appealing to authoritative divine revelation. Vocês vão se lembrar que a teologia natural é o provar a existência de Deus sem apelar à revelação divina autorizada. Now read the opening chapter of Paul's letter to the church in Rome. Leia o primeiro capítulo de Paulo aos Romanos. Paul says that from the creation alone, God's eternal power and deity have been made clear to people so that they are without excuse. Paulo diz que na revelação de Deus ao homem pela natureza, Deus deixou claro que ele é Deus e não há qualquer desculpa para o ser humano. And do you remember when Paul and Barnabas heal the lame man and the priest of the temple of Zeus comes out to give offerings to them as gods? E você se lembra quando Paulo e Barnabé curaram um coxo e aí vem aquele sacerdote querendo
mostrar que eles são deuses e tudo mais, oferecer homenagem a eles, Paul rebukes them and says, "We're just men like you." Paulo repreende esse homem e diz: não, nós somos humanos que nem você. The true God who has made heavens and earth has not left himself without a witness, Paul says. Paulo diz que o Deus que criou o céu e a terra não se deixou sem testemunha. Right. So the New Testament itself says that God has borne witness to his existence in the created order around us. Então, Deus, ele dá testemunho na ordem criada que está à nossa volta, na natureza. And then secondly, I would point out that Orthodox theologians have supported natural theology. E em segundo lugar, eu diria que teólogos ortodoxos têm dado sustentação à teologia natural. People like Augustine, Anselm, Aquinas, and so on. Anselmo, Agostinho, Anselm and Aquinas? Augustine. E Anselmo, Agostinho e Tomás de Aquino, desculpe. So this is part of Orthodox theology. Então isso faz parte da ortodoxia teológica, sim. Boa tarde. Algumas igrejas cristãs, elas desvalorizam o estudo da apologética como pregação imediata do evangelho, por não ter um resultado imediato. Eu queria que o senhor discorresse um pouco do quão importante é o estudo da apologética para a igreja cristã na formação da cultura para a pregação do cristianismo. Okay, wonderful question. Ótima pergunta. In the opening chapter of my book, On Guard, I discuss why apologetics is important. Is it in Portuguese? Yes. Okay. On Guard or something like that. Ok. No início desse capítulo, em guarda, que está em português, que eu escrevi, eu trato desse assunto no primeiro capítulo. And the significance or importance of apologetics goes far beyond your immediate personal evangelistic encounter. E a importância da apologética, ela vai muito além do seu trabalho evangelístico, dos encontros evangelísticos que você possa ter. Part of the task of apologetics is to shape the culture in such a way that believing in Christ is an intellectually responsible thing to do. A parte da apologética, do alvo da apologética, é impactar o pensamento existente. Então, de forma que você, ao ter argumentos apologéticos, você torne o crer em Cristo uma coisa intelectualmente aceitável. People may not become Christians because of the arguments. As pessoas talvez não se tornem cristãs por causa dos argumentos, but the arguments give them the intellectual permission to believe when their hearts are moved. Mas os argumentos dão para essas pessoas permissão intelectual para crer quando o coração delas for tocado. Meu nome é Eliude, bem-vindo ao Brasil. Gostaria de perguntar o seguinte: todos nós estudantes de filosofia acabamos fazendo um recorte de todas as referências que existem, né, com relação a estudos de teologia, filosofia, enfim. Então, eu queria saber o seguinte: o filósofo citou a questão de que alguns filósofos, né, brilhantes influenciaram toda uma geração de ateus. E agora ressurgem filósofos brilhantes que estão influenciando uma nova geração de teístas. Eu gostaria que ele citasse 2 ou 3 destes filósofos, tanto ateus, né, brilhantes que influenciaram os ateus, quanto os teístas, e a importância dos filósofos ateus nesse ressurgimento agora, como os novos filósofos usam como contra-argumento, né, contra esses filósofos brilhantes ateus. Não sei se ficou claro. Now, is it theists or atheists that he wants me to name?
Ateus, né? Filósofos ateus. Tanto os ateus, né, se ele pudesse dar 2 ou 3 referências, tanto dos ateus que influenciaram toda a geração, quanto dos teístas. Contemporâneos. Okay. And how these atheist philosophers ended up influencing this resurgence of theism. Well, I think that the most important atheist philosophers are now part of the bygone past generation. Eu creio que a maior parte desses filósofos ateus fazem parte de uma geração que já se foi. I think Bertrand Russell would be the naturalist philosopher of unparalleled importance in the 20th century. Bertrand Russell foi o filósofo naturalista sem paralelos. Anthony Flew would also be a very prominent philosopher who was for most of his life an atheist. Anthony Flew também seria um filósofo assim de importância que foi ateu a maior parte da sua vida. Though remarkably in the last few years of his life, Flew became a theist. Embora de forma marcante, Flew nos últimos anos da sua vida se tornou ateísta. And he attributed this to the argument for design. E ele atribuiu isso ao argumento do design inteligente. The American philosopher W.V.O. Quine was a very, very important naturalist, even though he didn't write on philosophy of religion much. Can you repeat his name? Quine. Okay, o Quine foi um filósofo que influenciou muito, apesar de que na geração dele ele não teve a proeminência devida. Contemporary scene, one might name Graham Oppy of the University of Monash in Australia. Na geração atual, alguém poderia citar Manape da Austrália. Or J. Howard Sobel, lately deceased from the University of Toronto. Ou Sobel da Universidade de Toronto, que faleceu recentemente. Among Christians, poste de filósofos mais novos como Zimmermann, Alexander Proust, Trenton Merricks, and many, many others. E muitos outros. Primeiramente, gostaria de desejar boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, Dr. Craig. Meu nome é Diego, sou estudante de economia aqui desta universidade e gostaria de dizer que admiro muito o trabalho do senhor disseminando argumentos lógicos para embasar a fé cristã. O senhor foi muito importante na minha formação como cristão e a pergunta que eu queria fazer para o senhor hoje é em relação ao tema que tem assim, tomado muito as discussões no Brasil, fundamentalmente, que é a respeito do tema de política e economia. Eu sou um leitor assíduo do pensador cristão Wayne Grudem, e ele prega que uma economia baseada na Bíblia, teologicamente, ela prega, em linhas gerais, que o Estado deve ser enxuto, cuidando de punir aquele que faz o mal e beneficiar aquele que faz o bem. Seria uma tarefa bem resumida. Eu gostaria de saber do senhor a sua opinião a respeito desse tema, se é parecida com a do Wayne Grudem ou difere. Grudem principally, and I'm aware personally, and am aware of his work in this area. Eu conheço o Wayne Grudem pessoalmente, estou bem consciente dessa obra dele. But candidly, this just isn't an area that I've been interested in studying. Mas, sendo bem franco com você, é uma área que eu não tive nenhum interesse em estudar pessoalmente. Every one of us, if he wants to make a contribution, needs to specialize in a certain narrow area of specialization. Se nós queremos ter uma contribuição que permanece, que é forte, nós temos que nos especializar em uma área. And so we'll be ignorant of many things in other disciplines. Então nós seremos ignorantes, digamos assim, em outras disciplinas, outras áreas. And this is one of those many areas in which I must plead ignorance. E essa é uma das muitas áreas em que eu tenho que me chamar de ignorante. Sorry. Me desculpe.
Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Primeiro, sou muito grato, né, pelo trabalho apologético de pessoas como o senhor. Em especial, um dos livros que fortificou a minha fé foi o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. Ele foi um dos diretores do senhor, se eu não me engano. O Norman Geisler. E um livro show que eu indico também, mas eu tenho dificuldade de entender um dos argumentos, que é o argumento ontológico de Platina e de Platinga. E eu queria que, se o senhor pudesse me esclarecer, que eu tenho muita dificuldade em entender esse argumento. He wants me to explain the ontological argument. Yeah. Okay. In a nutshell. Resumindo, the idea is that once you understand the concept of God, you will see that if this concept is even possible, then God must exist. Is even what? That's the problem with the ontological argument. Okay. Familiar with the word. The claim of the ontological argument is that if you properly understand the concept of God, you will see that if this is a coherent concept, then God must exist. O argumento ontológico é que se você compreende a possibilidade da existência de Deus, então é sinal de que Deus existe. É isso? And the principal controversy about this argument is, E a controvérsia sobre esse argumento is the concept of God coherent? o conceito de Deus é coerente? Most philosophers would agree with Plantinga that if God's existence is possible, then yes, God must exist. A maioria dos filósofos concordaria com Platinga. Se a existência de Deus é viável, então Deus existe. So the question is the concept of God possible? Então a pergunta realmente é: o conceito de Deus é possível? And that's the debate. Essa é a questão. Boa tarde a todos. Eu sou do Departamento de Química aqui da UFPB, sou aluno de doutorado. E, assim, uma pergunta até mais simples, vamos dizer assim, porque eu não sou filósofo, então não vou... É uma pergunta mais simples, mas teve toda essa influência, digamos assim, essa nova revolução, a influência da filosofia, digamos, nos Estados Unidos, né, que teve e que está tendo esse avanço. Eu gostaria de saber, principalmente nos outros departamentos fora da filosofia, porque principalmente na química eu não percebo tanto essa influência nas ciências exatas, porque há uma influência muito forte de cientistas como Stephen Hawking, que é ateu, vou dizer assim. Então eu percebo muitos ateus que influenciaram as gerações de pensadores físicos e químicos, e o quanto que essa revolução, se vocês conseguem perceber alguma mudança nos Estados Unidos desse tipo. Yeah. Great question. Ótima pergunta. You remember Quentin Smith said that philosophy departments are God's last stronghold. Você se lembra que na palestra eu disse que Quentin Smith disse que os departamentos acadêmicos da faculdade são a última fortaleza de Deus? I disagree. Eu discordo dele. I think philosophy departments are a beachhead. Na verdade, ele falou de departamentos de filosofia. Eu creio que os departamentos de filosofia são a cabeça de ponte, from which operations can be launched to impact the rest of the university. De onde operações podem ser começadas, lançadas para impactar o restante da universidade. And yes, this is happening in the physical sciences. E isso está sim acontecendo nas ciências físicas. It has been tremendously gratifying to me personally. Para mim tem sido muito gratificante to see professional cosmologists like
George Ellis of Cape Town University. De ver como cosmologistas como George Ellis da Cape Town, da Universidade de Cape Town. Or Christopher Isham of Imperial College. Ou Christian Isham do Imperial College. Or Alexander Volenkin of Tufts University. Ou Alexander Volenkin da Touchstone University. Interacting with the Kalam cosmological argument for God's existence. Interagindo com o argumento cosmológico de Kalam em termos da existência de Deus. Moreover, the debate over the fine-tuning of the universe cannot avoid the God question. Indo mais longe, isso pode afetar o argumento da sintonia fina da existência do universo. The fine-tuning of the universe has to be explained by either physical necessity, chance, or design. A sintonia fina do universo, ela pode ser respondida por, what is the first one? Physical necessity. Necessidade física. Chance. Chance é acaso. Or design. Ou design. And in the physics literature, there are very good articles against physical necessity and chance. E nos artigos de física há uma argumentação muito forte quanto o acaso ou necessidade física. I just finished reading Lewis and Barnes's book, A Fine-Tuned Universe, in which they discuss the current physics literature with respect to fine-tuning and conclude with a chapter on whether or not theism is the best explanation. Eu acabo de ler um livro, could you repeat the name of the book? Yeah, Lewis and Barnes, two Australian physicists from the dois University físicos of Sydney. australianos. The name of the book? And the book, I think it's called A Fine-Tuned Universe or something like that. A sintonia fina de um universo, eu não me lembro se o título é exatamente esse. And they consider these three alternatives and have a very respectful discussion of theism. Eles consideram esses três argumentos e eles acabam tendo uma abordagem bem respeitosa para com o teísmo. So quite definitely, yes, these debates are spilling over into these other disciplines. Então, falando muito francamente, esse debate na filosofia está se derramando pelos demais departamentos. Boa tarde. Hello. Bem-vindo ao Brasil. Professor, como o senhor vê, na sua opinião, como filósofo e professor, qual seria o maior desafio ao pensamento cristão no século XXI? Seria o ateísmo nas universidades? Seria o avanço islâmico? Ou o comunismo? Oh. I think the challenges are of different sorts. Eu creio que os desafios são das variadas matizes, vamos dizer assim. I do think that Islam presents a very difficult challenge socially and politically for the West. Eu creio que o islamismo apresenta um desafio social e político muito grande para o Ocidente. Given, for example, declining birth rates in countries like France, it's hard to imagine what France and other Western European countries are going to look like in 100, 300 years from now. Olhando para a taxa de natalidade decrescente de países como a França ou outros semelhantes, é muito difícil a gente imaginar o que vai ser a França daqui a 100 anos ou mais. But I don't think that Islam represents a significant intellectual challenge. Mas eu não penso que o islamismo apresente um desafio intelectual. I would say that theologically, the most important challenge would be the challenge of religious pluralism. Eu creio que em termos teológicos, o desafio mais importante é o desafio das lutas, das batalhas. That is to say that there are multiple ways to find God, all of which are equally
valid and legitimate. Ou seja, o dizer que há várias maneiras de se encontrar a Deus e elas são todas legítimas. In the field of science, I think that brain science is probably the new frontier. Em termos de ciência, eu creio que a ciência da mente é a nova fronteira de desafio. We need Christian neurologists and philosophers of mind to be working on mind-body problems and the studies of the human brain. Nós precisamos de mais cristãos como neurologistas, como cientistas da mente, para trabalharem a ideia do funcionamento de como é a nossa mente. So those would be a couple of the challenges. Então esses são alguns dos desafios que eu vejo. Again, communism isn't a significant intellectual challenge. O comunismo não é um desafio intelectual. Mas, given the enormous surge of power and influence in China, which remains committed to a Marxist and communist ideology, this poses, I think, a very significant military and political threat to the world's future. Eu creio que, levando em conta a posição forte que a China ocupa hoje no mundo, ela apresenta, em termos do regime comunista que ela tem, um desafio político e militar para o mundo. If I were Russian, I would be very worried. Se eu fosse russo, eu estaria muito preocupado. Boa tarde, Dr. Craig. Eu queria agradecer pela excelente palestra que o senhor nos ofereceu. A minha pergunta seria mais na área do seu argumento cosmológico. Eu queria saber que se a cosmologia oferecesse evidências para um universo eterno, sem levar em conta as objeções filosóficas a ele, o que implicaria no argumento cosmológico Kalam? O que implicaria em Deus como primeira causa do universo? Se você puder fazer essa pergunta em segunda, eu vou mais... Você fez em sexta e eu não consegui passar para ele. Se a cosmologia levasse a crer que o universo fosse eterno, o que implicaria no argumento cosmológico Kalam? O que implicaria... Show that universal is eternal. What would be the implication of the Kalam argument? Continua. O que implicaria como Deus sendo a primeira causa do universo? To show that God is the first cause of the universe. Oh, well, that's exactly what the Kalam cosmological argument seeks to demonstrate. É o que o argumento cosmológico Kalam procura demonstrar. If this argument is sound, then there exists. Se esse argumento é são, então existe a beginningless, um não princípio, uncaused, uma não causada, spaceless, if you tell me what it is, space. Yeah, if you tell me what it is, it helps me to go say the cause. You're looking for adjective. The cause. Okay, yeah. Existe uma causa. Could you repeat? Okay, that there's a cause which is beginningless. Que ela não tem princípio, uma causa que não tem princípio. Uncaused. Que não foi causada. Spaceless. Que não tem a dimensão espaço. Timeless. Que não tem a dimensão tempo. Enormously powerful. Totalmente poderosa and intelligent, e inteligente, creator of the universe, personal creator, que é um criador pessoal do universo. So this argument is very rich in its theological implications. Então esse argumento é muito rico nas suas implicações teológicas. If it's sound, it already winnows the field of the world's great religions down to the great monotheistic faiths. Então, se isso faz sentido, então ele vai como que afunilar as religiões existentes às fés monoteístas. Judaísmo, Islã, or Christianity, ou cristianismo, or deism, ou deísmo. And to move beyond those, we need to look at the person of Jesus of Nazareth. E para a gente ir além disso, nós temos que olhar para a pessoa de Jesus de Nazaré. Thank you.
nós encerramos as perguntas. Agradeço a todos que participaram, também ao professor Craig e ao Eros, o nosso tradutor. Eu vou só, mais uma vez, fazer o sorteio, tentar fazer agora o sorteio dos livros, para a gente poder encerrar. Eu queria avisar, vocês já devem ter recebido esse panfletinho na entrada. A CRU UFPB, que é um movimento cristão daqui, ele está promovendo uma série de estudos sobre o livro Em Guarda, do Craig. Então, você pode continuar aprendendo um pouco mais sobre esses argumentos. E tem esse panfleto aqui também, que, na verdade, é um marca-texto, que tem as informações de todos os movimentos cristãos da UFPB, que você pode participar das discussões, das reuniões. Então, vamos lá novamente. Eu vou começar sorteando o Em Guarda, que o Craig mencionou, tá? Novamente, ele está em promoção de R$ 74,90 por R$ 52,50 lá na entrada. E todo mundo já está com o papelzinho agora, né? Ok. Eu vou pedir para o Craig escolher um número entre 1 e 408. Choose a number between 1 and 408. I'm supposed to pick a number. Pick a number. 407. 407. 407. Hey! Lucas. Uhum. Não esqueçam da hashtag Dr. Craig na UFPB. Temos 3 livros aqui, tá? Então, o próximo que eu vou sortear... Lucas, só confere que eu acho que eu entreguei errado para ele. É esse aqui. Beleza. Pronto, agora a gente vai sortear esse aqui, que é o livro que está sendo lançado essa semana no Congresso da UFPB, que é A Razão da Nossa Fé, Respostas a Perguntas Difíceis sobre Deus, o Cristianismo e a Bíblia, que também está em promoção lá na frente, por R$ 63,00, e é o nosso próximo item a ser sorteado. Então, se ele puder escolher mais um número, por favor. 17. Parabéns. Temos mais um aqui, que a Gospel Mix, em parceria com a Vida Nova, está oferecendo, que é Apologética para Questões Difíceis da Vida, que está de R$ 40,00, está por 28. Mais um número, aí a gente encerra. 251. 251. É você? Não é o seu número, é para entregar. Eu acho que não está presente. Se ele puder escolher um outro. Another one? 252. 252. Vem aqui na frente. Okay, there she is. Great. A Sigrid, do Departamento de Mídias Digitais, está entregando aqui para... Ok. Esse aqui a gente não tem para sortear, desculpa. Esse aqui a gente não tem para sortear, tá? Infelizmente, mas você pode comprá-lo lá na frente. Tá, sinto muito. Está em promoção de R$ 139,90 por R$ 98, então você pode ter acesso a ele. Nós estamos encerrando a palestra. Mais uma vez eu agradeço ao Departamento de Mídias Digitais e CCHLA, que contribuíram com esse evento. O Congresso da UFPB, vocês podem se inscrever ainda. E eu queria pedir, só um minutinho, que vocês pudessem sair aos poucos, não saiam todos de uma vez, por favor. E o pessoal da equipe de trabalho, todos os que estão de preto, os voluntários, possam vir até aqui à frente para nós fazermos uma foto oficial com o Craig. E depois disso, quem quiser pode vir cumprimentá-lo também, tá? Toda a equipe de voluntários do evento, vem aqui à frente, por favor.